Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural, para você também, minha amiga produtora rural. Começa o Conexão Rural Germipasto deste sábado e hoje vamos ter um programa especial, uma atenção especial para a região nordeste do Brasil. E ao longo do programa você vai perceber por que essa atenção especial para a região nordeste. E ainda você vai acompanhar a excelente gestão de produção de uma fazenda no Piauí. E veja também alguns depoimentos de clientes que estão satisfeitos com os produtos da Germipasto. Você é convidado para ficar conosco, acompanhar essas informações que nós começamos a trazer para você, ou levar até você a partir de agora aqui pelo Conexão Rural Germipasto. Bom, e para bater um papo conosco, nós convidamos o Fernando Reis, da Embrapa Caprinos e Ovinos. O Fernando é cedido aqui para a Embrapa Corte, aqui no Mato Grosso do Sul, pecuária. Como é que é, Fernando? Gado de corte. Gado de corte. Eu estava me confundindo com a Agropecuária Oeste, que fica em Dourados, viu, Raquel? Bom dia para você também, Raquel, tudo bem? Bom dia, amigos produtores. E é um prazer recebê-lo aqui conosco para o nosso café. Obrigado, Fernando, por você vir até aqui bater um papo conosco. Quantas Embrapas tem no Brasil? Quantas unidades tem? Ao todo, 47 unidades. E tem as chamadas descentralizadas. Esse total enquadra aquelas que pertencem à sede, que estão em Brasília, e são 45 unidades descentralizadas de produtos, temáticas e biomas. Bom, é uma entidade muito grande em termos de estrutura, de tamanho, mas a Embrapa, o maior tamanho dela não é na questão física, né? É a questão de pesquisadores ou de trabalhos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores. Além do Brasil, a Embrapa também está presente em outros países também, né? Tem os escritórios virtuais e que atendem demandas praticamente ligadas a universidades. França, Estados Unidos, África do Sul, Coreia. Então tem essas unidades espalhadas pelo globo. Pelo globo. A Embrapa levando e contribuindo para a produção de alimentos. Bom, falando em produção de alimentos, a gente vai bater um papo com o Fernando Reis hoje e também com a Raquel do iLib para a gente falar da região Nordeste. E eu comecei o programa que a gente vai dar uma atenção especial por uma razão muito simples, né? Agora há uma inversão de chuvas ou de climatológica ou da estação pluviométrica, não sei como a gente pode falar isso, Fernando, mas as chuvas agora se concentram mais na região Nordeste do Brasil. É isso? Sim, o padrão de chuvas do Nordeste ele é diferenciado dessa região do Planalto Central e principalmente do Brasil Central, tendo a concentração nesse período, iniciando em novembro, mais intenso durante janeiro, fevereiro, março, estendendo de maio até junho. Então, como são 3 meses, principalmente a característica da precipitação no Nordeste, nos baseamos nos 3 meses mais favoráveis a partir de abril, maio e junho. E é só uma safra no Nordeste, antes de pensar em produção de grãos ou pastos, é só uma safra, né? Só uma safra. 2 safras como a gente tem aqui no Brasil Central, né? Não, somente utilizando de algum recurso via irrigação, mas que isso também não é raro. São raras as condições que te permitem realizar esse tipo de cultivo. Bacana. Bom, Raquel, você atende clientes do Nordeste também, né? Aqui na Germipasto. Tem clientes lá? A gente está preparado para atender cliente em todo o Brasil, né? E agora a gente tem atendido muito a região Nordeste, muita procura. Nessa época agora? As chuvas começaram e eles estão assim satisfeitos. É uma época, como eles mesmos falam, voltando à vida, né? Que eles falam que chegou a chuva, volta à vida. E muita procura, muita ligação. Então, assim, nós enviamos para todo o Brasil, nós temos convênio com várias transportadoras e, assim, é só pegar o telefone e ligar agora que nós já estamos prontos para atendê-lo. E é bom a gente salientar que não tem lugar do Brasil que a Germipasto não entrega os seus produtos. Ela entrega em qualquer lugar do Brasil, certo? É verdade. Então, nós temos a equipe lá disposta. Hoje você pode ligar até meio-dia. Nós já estamos aqui prontos, né? E, assim, é um assunto que muitas pessoas nem sabem, Éder, porque, assim, agora é a hora da chuva lá. Tem muita gente que fala assim, mas agora, porque a gente está aqui no Centro-Oeste, né? Mas agora você vai falar disso. Agora é a hora de falar de venda de semente de pastagem, sim. E a região é essa, a região Nordeste. Com certeza, a gente continua falando ao longo do programa. Fernando, você morou no Nordeste há algum tempo, não? Fiquei você durante... Mineiro, né? Eu nasci em Minas. Minas, Paraguaçu?
Paraguaçu, sul de Minas, região de Alfenas, Varginha, a terra do Marolo. Do Marolo? Festival do Marolo, Paraguaçu, sul de Minas. Mas eu entrei na Embrapa na unidade de Sobral, caprinos e ovinos, que fica no Ceará. No Ceará. E você é veterinário? Eu sou zootecnista. Zootecnista, especializado em ovinos e caprinos. Isto. E essa sua experiência no Nordeste te ajudou muito, né? Tratar com essa espécie animal. Ah, sem dúvida. E a partir daí é que foi organizada a nossa vinda para cá, né, para Campo Grande, e justamente para tentar fomentar e despertar o interesse pela criação e principalmente por validações de tecnologias, né? Fernando, você que morou muito tempo lá, você conviveu lá e você sabe. Quais são as dificuldades comumente mais encontradas no Nordeste quando nós falamos em pecuária? O clima ele tem a sua especificidade. Convém até a gente fazer uma caracterização disso, contextualizar. O Nordeste, praticamente 80% a 85% é semiárido, é o bioma semiárido, com a prevalência da caatinga. Então, são condições de sequeiro, de vegetação bem característica. Chove quanto lá nessas regiões, por ano, no semiárido? A precipitação média ela varia de 400 a 800 milímetros. Isso num período de 3 meses, tá? Período extremamente concentrado. Bem concentrado, em 3 meses. Em 3 meses. Fora esse período, Aí a parte seca. Parte seca, que é esse período, abril, maio e junho. Isso. Quando chove esses 400, 800, a 800 milímetros, é isso? 400 a 800 milímetros. É o que chove num período concentrado de 3 meses. Fora isso, é seco. Fora isso, é seco. O que nós temos são perímetros irrigados e que aí o favorecimento é grande. Quando se tem água disponível, principalmente região do Vale do São Francisco, onde se produz uva, produz várias frutas e é realmente diferenciado. Não, mas aí tem irrigação, né? Tem Com irrigação. Com irrigação, né? Com irrigação. Ou as canaletas que puxam a água e distribuem, né, por aqueles... Eu já estive no Piauí. O Piauí também tem uma região também, se eu não me engano, esqueci o nome lá do Piauí, mas tem uma cidade também que o rio Parnaíba também, eles fazem uma transposição de água, né, através de bombas, e irrigam a região e ele produz banana, produz goiabas, frutas de modo geral, até soja eu vi plantado lá. Claro que se dependesse só da questão climática, seria muito difícil. E aí, importante a adoção de tecnologias, então, nessas regiões, Fernando. Sem dúvida. Há possibilidade com o uso de irrigação, porém, existem regiões extremamente favoráveis. Parte do litoral do Nordeste e considerando hoje o Matopiba, com sistemas integrados de produção, aí muda-se de figura e os pastos se tornam culturas extremamente competitivas para essas regiões. Outro cenário. Outro cenário muito favorável e é onde entra mais intensamente os pastos cultivados. Em tratando de caatinga, nós temos desenvolvidas algumas variedades, algumas cultivares, porém mais de sequeiro, explorando essa condição de solos mais profundos e pouca água, e principalmente a vegetação nativa. Mas quando entra a questão de pastos cultivados, algumas regiões merecem destaque. Bom, e na parte seca, na parte seca, o que o senhor vê de maior procura ou assim, o que o senhor vê assim ainda em tecnologia? Existe algum crescimento nessa área? Como é que hoje está esse cenário lá? Como se tem pastos cultivados perenes, no caso da vegetação cultivada, existe a possibilidade de se fazer esse cultivo mesmo que temporário ou um cultivo anual. Com o favorecimento de principalmente temperatura e solos um pouco mais férteis, é possível, à medida que as pessoas se conscientizam para o uso de tecnologia, começar a trabalhar a questão de silagem e fenação. Sim. Então, são condições que ainda pouco exploradas, que têm um campo interessante para se trabalhar. Para desenvolver, né? Bom, a gente vai voltar a conversar com o Fernando Reis daqui a pouquinho. O Fernando Reis, que é da Embrapa Caprinos e Ovinos, cedido aqui para a Embrapa Gado de Corte, que fica em Campo Grande. A gente batendo um papo hoje aqui falando da região Nordeste e tem algumas curiosidades e algumas informações que eu confesso, viu, Raquel, eu desconhecia, viu? A gente conhece pouco o Brasil muitas vezes, viu?
E quando nós falamos do Brasil produtivo, a gente conhece menos ainda a capacidade que o país tem. Mas temos tecnologia, temos a Embrapa, temos a GM Pasto, que produz sementes de alto padrão e de alta qualidade. E a gente vai falar sobre isso agora. A GM Pasto conta com inúmeros clientes satisfeitos em todo o Brasil. No Maranhão, por exemplo, região Nordeste, o pecuarista Paulo Cordeiro, da fazenda Morada Verde, ele está feliz com os produtos da GM Pasto. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Nós lá já plantamos as variedades Piatã, Zuri, trabalhamos com os vizinhos também quando fizemos uma associação com milho, MG5, Xaraés. Meu nome é Paulo Cordeiro, nós somos naturais de São Luís do Maranhão, a propriedade fica em Zé Doca, no município, e a fazenda chama Morada Nova. Somos cliente de GM Pasto, começamos a nossa parceria através da aliança e estamos muito satisfeitos com o produto, com os resultados, com a produtividade que vem nos dando, e sou mais um cliente satisfeito de GM Pasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Muito bem, está aí mais um cliente satisfeito, GM Pasto. Olha, satisfeito ficamos nós, viu? Com você quando liga para a gente, adquire produtos da GM Pasto com um representante. E a gente sabe que vai dar resultado bom para você na sua fazenda. Em especial, né, os produtos que a empresa coloca no mercado, que são as sementes, os principais produtos da GM Pasto, mas a GM Pasto também tem uma menina dos olhos verdes, não é você não, eu estou falando da VDTEC. Pois os meus olhos não são verdes, mas eu também sou apaixonada por ela, que é a nossa VDTEC. Em 2017 foi lançada a VDTEC Multi e ela tem de novidade, hoje ela é pêndulo. E então, o que acontece? Muito fácil, a regulagem dela não precisa mais trocar vibrodosador, você simplesmente vai abrir e fechar a vazão e você vai regular através de uma voltagem que tem nela, um computador com a voltagem, a sua largura. Hoje ela consegue fazer até 14 metros de largura. Máximo, né? Máximo de largura com uma semente mais pesada, uma semente incrustada. Uma semente pura, ela vai até 9 metros de largura. Ela não precisa mais ser adaptada na parte frontal do equipamento, na verdade, você coloca ela no terceiro ponto do trator. E aí, como ela joga frontal mais curto, por isso que ela pode ir no terceiro ponto. E ela vai jogar então 2 metros de frente com 14 de largura. Você consegue fazer 2 operações em uma só, que você vai semear e com uma niveladora mais fechada, com um rolo, você já vai incorporar a sua semente. Isso chama economia. Outra coisa, nunca mais você vai amarrar saco, porque olha o que eu vejo por aí quando você fala assim, tem que pegar a lona, eu falo, não pode parar. Colocou em manobra, apertou o botão, ela tem um cronômetro dentro dela, que ela vai para o pêndulo, 2 minutos, vai cair a semente e você vai pesar. Deu mais ou deu menos, você volta a sua semente, vai abrir ou fechar a vazão. Em 15 minutos você regula a sua VDTEC. Tá com dificuldade? Me ligue. Eu ligo, faço uma ligação e nós fazemos isso juntos. Falando em ligação, aproveite, pegue o telefone agora, nós temos uma equipe esperando a sua ligação. Os telefones já estão aí no vídeo, não perca tempo, VDTEC é economia. Com certeza, é o que todo mundo está buscando hoje no agronegócio, é economia e aumento de produtividade. A VDTEC, ela proporciona isso, viu? Economia e aumento da rapidez do trabalho, consequentemente, mais, né, você vai conseguir aí terminar o trabalho mais rápido, sobrando até tempo para você, de repente, até dar uma pescadinha. E só mais um detalhe que eu esqueci. Pescar, gosta de pescar? Aqui, ó. Oh, mas eu é que gosto. Nós temos a VDTEC Plus e a VDTEC Multi. Na Plus você vai trabalhar com sementes puras e incrustadas. Na VDTEC Multi, olha a novidade. Ela você vai usar muitas vezes na sua propriedade.
milheto, crotalária, fertilizante, isca de formiga, semente pura, convencional, incrustada. Então você está ampliando o uso da VDTEC. Exatamente. O que era bom ficou melhor ainda. Além das sementes puras, incrustadas, semente mais pesada, semente mais leve, a VDTEC Multi também espalha isca de caramujo, isca de formiga, fertilizante, milheto, crotalária. Sabe aquela área que você tem que é difícil acesso? Coloca num quadriciclo, ela é bateria 12 volts e bom plantio para você. Fernando, lá no Nordeste, a gente sabe que boa parte dos produtores, dos pequenos produtores, ou plantam na matraca ou na mão ainda, né? Ainda, sem dúvida. E nada como uma tecnologia dessa chegando para despertar o interesse do pessoal. Com certeza, viu? A matraca é muito utilizada no Nordeste. Bom, a gente está falando de um Nordeste, mas a gente sabe que tem grandes áreas produtivas na região Nordeste do Brasil, né, que produz. E a gente vai começar no programa de hoje com um representante nosso lá em Maceió, em Alagoas, que fala justamente sobre esse potencial que o Nordeste tem e boa parte do Brasil acha que não, porque nós temos ali biomas diferentes. Tem um semiárido que você falou, tem a Caatinga, tem o litoral e tem a parte de Cerrado, e chegando até próxima à Mata Atlântica, pegando ali uma parte oeste de Maranhão. Que é onde se produz grãos e capim, é isso ou não? É, uma região de fronteira nova, inclusive, é o Matopiba, que reúne as siglas dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essas áreas são áreas de cerrado. São áreas um pouco mais cerrado. De cerrado. A característica principal cerrado. Que é parecido com o Centro-Oeste, é isso? Exatamente. Precipitação bem acima do característico da Caatinga e muito adequada tanto para plantio de grãos quanto principalmente para pecuária. Bom, mas esse é um outro Nordeste. Mas aquele Nordeste de 85% que você falou para a gente, que é de semiárido, qual é a condição de produção para o produtor rural ali? O que se produz e como se produz? Bom, em termos gerais, a agricultura base é o feijão e o milho. Mas é de subsistência? De subsistência, a maior parte. Perímetros irrigados ou com potencial de irrigação, aí a diversificação já é grande. Temos polos de fruticultura no semiárido. Polos de fruticultura e muita iniciativa de pecuária voltada para os pequenos ruminantes. E eles são tanto os ovinos quanto caprinos, com um potencial muito grande de se ampliar o fornecimento de pastos cultivados para essas espécies. Por que todo mundo acha que ovinos e caprinos, em especial os caprinos, eles são mais resistentes a essa questão alimentar e não precisam de um pasto de boa qualidade? Por que tem esse pensamento? É errado esse pensamento? A princípio, sim. É o tipo do animal que consegue conviver bem com a caatinga, explorando principalmente o que nós chamamos de ramoneio. O ramoneio é aquele ato em que eles vão nas plantas arbustivas e pegam brotos, pegam folhas que já estão caindo ou folhas mais secas. O bovino não faz isso? O bovino não tem esse hábito. Então são características particulares e até adaptativas e anatômicas dessas espécies. Por isso que então no Nordeste os caprinos eles conseguem sobreviver. São os que resistem, principalmente períodos de secas mais prolongadas, são esses animais que se destacam. Diga lá, Raquel. A gente tem recebido muitas ligações, muita gente querendo saber um pouquinho sobre novas cultivares, Embrapa lançou cultivar nova, Quênia. Muita gente querendo já experimentar o Quênia no Nordeste, já para a região Nordeste. Para usar no Nordeste. E a gente tem visto bastante o uso do Zuri, que também eles estão numa região bastante explorada lá. Teve muito grande Decumbens, Mombaça, mas agora tem se falado muito no Zuri, até porque a Embrapa incentiva bastante o uso dele lá. Então fala pra gente um pouquinho, porque tem muito produtor que fica com receio de quando chega uma cultivar nova, pega gosto na carne, rasga a boca, como tem 1 milhão de coisas que a gente escuta. Então, já que a gente está falando disso, nos ensine. Na verdade, não há uma interferência do consumo de forrageiras no sabor da carne. Isso é mito, ele não acontece. Então, todas essas cultivares, esses gêneros estudados e lançados pela Embrapa podem ser cultivados com tranquilidade. Então, convém frisar, os principais deles são pânico e braquiária. Então, dentro dos pânicos, nós temos lançamentos bem interessantes e muito promissores. Os carros-chefes, até agora, o Tanzânia e o Mombaça,
se prestam muito bem para determinadas condições e vem sendo produzidos os novos cultivares, como o Massai, já lançado, dentro de uma linha de pequeno porte, também o Tamani, que, muita procura. com resultados fantásticos. Ele é um capim diferenciado em termos de qualidade nutricional, relação folha-colmo, bem Hoje interessante. É um dos mais indicados para o vinho, Mas né? Ele tem uma indicação. Para a região semiárida? Todos eles têm uma exigência grande em precipitação. Então isso tem que ser dosado as condições para que elas atendam esse ideal. Bom, tá certo, Fernando. Justamente a gente quer entender isso, né, o Nordeste, quais são as variedades que são utilizadas no Nordeste. A gente vai voltar a falar sobre as variedades que são utilizadas no Nordeste, mas, Raquel, tem uma notícia ruim para você. Você se despede agora. É ruim nada. Eu vou me despedir de você, Fernando, porque o meu telefone lá tá tocando muito. Tem muita gente do Nordeste, inclusive, que já tá ligando pra gente. E vou deixar de novo. Ligue para nós, a nossa equipe está pronta para atender a sua ligação. Um beijão e muito obrigada. Obrigado. Beijão para você também. O Guilherme Beretta já está esperando para poder vir bater um papo com a gente, porque hoje a participação no programa é da Raquel do iLib, que abriu o programa com a gente, e também do Guilherme Beretta, os dois que fazem parte da nossa equipe de vendas. Raquel, obrigado pela sua participação mais uma vez. E agora nós vamos viajar para o Piauí, em Curimatá. Lá está localizada a fazenda Malhada do Meio, um exemplo de alta produtividade com as sementes da Gemipasto no Nordeste brasileiro. Veja aí. Nós estamos no extremo sul do Piauí, encravado no semiárido nordestino. Fica mais ou menos 740 quilômetros de Teresina, capital do estado. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com a história da família, com o mausoléu dos meus antepassados, com todo um traço cultural que estava impregnado em meu DNA, já que eu teria vivido 8 anos na minha vida nessa cidade. E resolvi adquirir essas 3 fazendas, que todas pertenciam à minha família. A Malhada do Meio, a Fazenda Canto e o Alto da Várzea. E comecei a trabalhar desde março de 2013, começando devagarzinho, gerenciando, treinando o pessoal, vencendo paradigmas locais de que essa região seria muito difícil ter qualquer projeto. E contando com a ajuda de alguns, conseguimos hoje dar o pontapé inicial, o go ahead, inicial nas fazendas. Hoje praticamente as fazendas já são autossustentáveis, ainda não dão lucro, mas seus custos na planilha são cobertos pelos próprios recursos que advêm dela. O padrão de chuva da região é semelhante à região do centro-oeste brasileiro, que é aquele padrão de chuva de outubro a março, teoricamente de outubro a março. Mas nós temos observado, principalmente nos últimos 5 anos, que as chuvas têm vindo mais tardia. Então nós estamos com a estratégia aqui de plantar um pouco mais tardio, final de janeiro, preparar a terra até dezembro e começarmos a plantar em janeiro. Para pegar janeiro, fevereiro, março e abril. 3 meses de chuva com a qualidade boa de semente, eu acredito que você vai formar uma partagem extraordinária para esta região. Eu não aconselho, por experiência própria, a gente se antecipar e plantar em outubro, nas primeiras chuvas. Especificamente nessa fazenda que nós estamos, que é a Fazenda Canto, eu adquiri de um tio meu e comecei a trabalhar nela em novembro, então já tardiamente. Eu só tive tempo mesmo de preparar a limpeza, que era mais ou menos uma mata leve. Eu só plantei essa roça que nós estamos aqui no mês de março. Então nós tivemos mais ou menos chuva em março e em abril. Em 2 meses de chuva, nós constituímos essa pastagem que nós estamos vendo aqui. Eu utilizei 3 variedades de braquiária, a Marandu, a Decumbens e a Piatã. Metade incrustada, metade comum, para que a gente pudesse exatamente verificar
o potencial de germinação de ambas. Minha experiência com a incrustada foi muito boa. Eu acho que facilita a distribuição de uma forma mais equilibrada no solo. Digamos assim, você não vai ter perda numa distribuição homogênea. Segundo, você diminui a perda das aves comendo as sementes. É uma semente que tem um alto poder de germinação e as vantagens de você distribuir de uma forma mais uniforme e de você não ter as perdas que você teria com a semente comum. Eu acredito e tenho muita fé em Deus que se a gente trabalhar da forma correta, da forma honesta, da forma séria e contando com a ajuda dos parceiros, que eu creio que estamos conseguindo contar, dentro de 3 ou 4 anos nós teremos os 1.000 hectares de que precisamos para implantar o projeto de ovinocultura, bovinocultura e ser um multiplicador de conhecimento na microrregião do extremo sul do Piauí. Muito bem, voltando aqui lá do Piauí, lá de Curimatá, Fazenda Malhado do Meio, a gente vai agora para Alagoas bater um papo com o representante da GM Pasto, a Terra Soluções Agrícolas. Vou bater um papo com o José Luiz, já está com a gente aqui via Skype para falar um pouquinho do Nordeste brasileiro, que agora começa o período chuvoso lá no Nordeste. Está tocando o telefone aí, Zé? É o cliente ligando para vocês, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo Éder Campos, tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Tudo jóia, vi o telefone tocando e a clientela ligando para comprar produtos da GM Pasto ou não? Já pedindo sementes GM Pasto, já sim. Com certeza, viu, Zé? Prazer falar com você, aí direto de Maceió, Alagoas. Olha, boa parte do Brasil não conhece ou não sabe que o Nordeste também tem uma região produtiva, em especial grãos como milho e também o pasto, é isso? Isso mesmo, Éder Campos. Aqui nós temos a pastagem também, cultura do milho e a cultura da cana-de-açúcar. E a Terra Soluções Agrícolas, ela atua em todo o Nordeste. E agora com a novidade Sementes GM Pastos. Tá certo. Bom, a Terra é uma empresa bastante tradicional aí em Maceió. Isso, nós começamos as atividades em 2003. Esse ano nós vamos completar 15 anos. A gente está com 7 lojas atuando em todo o Nordeste. Além do Alagoas, do estado de Alagoas, vocês atendem outros estados aí do Nordeste, é isso? Isso mesmo, atendemos sim. Nós atendemos Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ué, todos os estados? Isso mesmo. E com as sementes, com a parceria com a GM Pasto agora, nós estamos em Alagoas com 2 lojas, uma na capital, em Maceió, e outra em Arapiraca, que é no Agreste, e em Sergipe com mais 2 lojas também, uma em Itabaiana e outra em Simão Dias, na divisa com a Bahia, para atender exclusivamente com as sementes GM Pasto. Ô José Luiz, essas regiões são regiões de pecuária, é isso? Isso, são regiões de pecuária, e em Sergipe a pecuária divide com o plantio do milho. E também tem plantios consorciados também, lavoura pecuária. Muito bom. Mas diga lá. Nessa área de Alagoas, a pecuária ela é mais forte até do que Sergipe. Entendo. Bom, essa parceria com a GM Pasto é recente, né? Isso, nós fechamos essa parceria este ano. Ele esteve aqui com o Daniel, e fechamos essa parceria esse ano. E começamos esse ano com as sementes GM Pasto. E que esse ano se repita por 30, 40 anos agora. Vamos seguir, quem sabe até o Brasil, não só o Nordeste. Com certeza, estou torcendo para que isso aconteça, viu? Para que a terra expanda, né, as suas fronteiras para além do Nordeste brasileiro e com toda a capacidade que vocês têm, com toda o know-how que vocês têm, o conhecimento. Isso não é difícil de acontecer, não. Já são 15 anos de atividade, lojas em todo o Nordeste aí, aqui do Brasil, né? E a gente vê que a empresa ela tem todo um trabalho voltado para a pecuária e também para a agricultura. É isso, José Luiz? Nós trabalhamos com cana-de-açúcar aqui também na região
E na região exclusivamente do Pará e do Piauí, do Maranhão, com a cultura da soja também. Nós atuamos muito com soja e milho lá também. E toda a parte de pecuária e de irrigação. Entendi. Além das sementes de pastagens, vocês têm uma equipe técnica que dá assistência ao produtor, é isso? Isso, nós hoje temos um quadro de funcionário de 56 pessoas. Desses 56, 17 são agrônomos, engenheiros agrônomos. Nós temos mais 4 técnicos e um veterinário. Tudo para dar assistência ao produtor, ao pecuarista. Entendi. Bom, no Nordeste... Pois não, pode falar. Trabalhamos também com a parte de veterinária. Também nós temos toda a parte de veterinária também. Ah, bacana. Bom, além desse trabalho que vocês fazem de assessoria ao produtor rural, vocês dão assistência técnica, como você acaba de dizer, e a semente vem agora como um insumo para vocês ampliarem a atividade de vocês. É isso que a parceria da Germipasto está revelando aí para a região Nordeste do Brasil, está trazendo para a região Nordeste do Brasil? Isso mesmo, ela vem ampliar e vem completar o nosso portfólio e completar o portfólio do produtor, do pecuarista. A gente fecha a cadeia agora com as sementes Germipasto. A gente tem do adubo, herbicida, veterinário até o plantio. Então a Germipasto, a parceria da Germipasto, ela vem somar ao pecuarista e para a terra. O que é muito bom, é muito positivo, né? É bastante positivo essa parceria quando você tem bons produtos para oferecer para o seu cliente, né? E que é o produtor rural. Que tipo de pecuária é desenvolvida aí? Pecuária de corte, pecuária de leite? O que predomina aqui na nossa região é a pecuária de corte, mas também tem pecuária de leite. Mas o foco maior aqui na nossa região é a pecuária de corte. Uhum. Qual raça comumente é mais utilizada aí? É o Zebu? Isso aí, Zebu, forte mesmo, Nelore dominando. Uhum. E tem genética boa também aí? E tem genética boa, que está crescendo muito agora aqui é o Angus, né? É o cruzamento. Cruzamento com Angus? O Angus está crescendo muito para a pecuária de corte também. Para atender o mercado com a carne macia. Mas para isso, a gente sabe que precisa de um pasto de qualidade. Carne de qualidade requer um pasto de ótima qualidade. E para ter pasto de qualidade tem que ser com assistência da Terra Soluções Agrícolas e a semente Germipasto. Bom, assim você fecha com chave de ouro o nosso bate-papo, viu, José Luiz? Um grande abraço, eu gostei, obrigado pela oportunidade aí, um abraço a todos os ouvintes aí, meu amigo Éder Campos. E gostaria de convidar você também para vir comer aqui um camarão aqui na nossa Maceió. Nem preciso convidar 2 vezes, viu? Eu vou dar um pulo aí sim. Mas antes de encerrar, vamos deixar os contatos da Terra Soluções Agrícolas, em especial o site, porque hoje a busca pela internet é uma ferramenta que é amplamente utilizada. Passa para a gente os contatos de vocês. Vamos lá, o telefone é 82-3324-2099, o celular é 82-9982-0082, o nosso site www.terrasoluçõesagricolas.com.br e o e-mail joseluizs@terra.com.br. Tá bom, meu rei, tá conversado, tá falado. Olha, um abraço para você. Obrigado ao Leandro também que está apoiando a gente aí. Um abraço para toda a equipe da Terra Soluções Agrícolas. E a gente fica muito feliz, né, com essa parceria agora com a Germipasto para levar os nossos produtos de alto padrão, de alta qualidade aí para todo o Nordeste brasileiro através de vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Valeu. Um abraço, José Luiz. Está aí o José Luiz da Terra Soluções Agrícolas, né? Lá no Nordeste, lá em Maceió, batendo um papo com a gente direto do Alagoas. E continuando o programa, então, a gente segue agora, depois de ter batido um papo aí com o José Luiz Salgueiro, Terra Soluções Agropecuárias, conversei com ele via Skype, viu? Bacana essa tecnologia para conversar com as pessoas em qualquer lugar do Brasil. E tecnologia é um negócio... Ô, Guilherme, tudo bem com você, Guilherme? Tudo bem, Éder? Estava me esquecendo de você. A Raquel foi, o Guilherme veio agora para bater um papo conosco. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Éder? Tudo bom? Bom tudo te bem receber aqui, viu? A todos que nos acompanham. É sempre uma honra estar aqui no Conexão Rural, levando sempre informações para o homem do campo, né? Me desculpe, viu? Eu já estava com o Guilherme aqui, eu achei que
Aqui em casa o pessoal não está te vendo, porque a Raquel foi e você veio. Ô Guilherme, a gente está batendo um papo com o Fernando Reis aqui, falando da região nordeste do Brasil. O Fernando está trazendo para a gente algumas informações muito importantes, né, que muitas vezes nós desconhecemos, as questões produtivas da região nordeste, como índice pluviométrico, tipos ou espécies de capins na região, animais que são criados na região, em especial os ovinos, os caprinos, perdão, que é a área do Fernando. E a gente tem aprendido muito com ele aqui, ele estava falando agora há pouco, né, de capins que são utilizados. Além esses capins são capins que são plantados lá, né, são capins cultivados. Quais são os capins que são nativos lá e comumente são utilizados, Fernando, no Nordeste do Brasil? O Nordeste, dentro da variedade das plantas nativas, destacam as leguminosas, que são os principais. Alguns capins que foram lançados para cultivo no Nordeste, eles são do gênero Cenchrus, o próprio gramão, que no caso é um Paspalum, e o Andropogon também é um outro que se presta para ser cultivado em algumas regiões. O Paspalum é muito duro, né? O Paspalum, não é? Essa espécie. Sim, ele é de uma produção mais restrita, né, em termos de produção de matéria seca, mas ele tem uma folha até interessante, mais limitada em termos de produção principalmente. Valor nutricional intermediário, não muito atrativo. Esses são os nativos da região Nordeste, é isso? Não os cultivados? Esses já são cultivados e introduzidos. Introduzidos. Dentre os nativos, basicamente, as leguminosas que se destacam. Eu me lembrei, o capim que você estava falando como último foi o Maçai que você estava falando. O Maçai. O Maçai é uma cultivar que se mostrou muito promissora para o Nordeste. Inclusive, em alguns ensaios, ela tem sido utilizada como testemunha, como uma cultivar padrão para teste de outros cultivos. Tá. Qual mais? Quais outros mais? Isso dentro da linha do gênero pânico. E, inclusive, o mais recente, que é o Quênia, é algo também diferenciado e que nós apostamos até para pequenos ruminantes, embora seja de um porte um pouco mais elevado em relação ao Maçai e o Tamani. Mas as braquiárias também têm o seu potencial. São capins que se prestam para solos mais ácidos, ainda continuam dependente de uma quantidade de precipitação, o potencial hídrico tem que ser levado em consideração, mas também, principalmente para a criação de bovinos, eles são capins bem interessantes. Então, dos destaques mais novos, atuais, ainda continua como carro-chefe o marandu, que seria uma braquiária brisanta, o braquiarão ou o brisantão. E as brisantas lançadas ultimamente, o piatã e posteriormente o paiaguás. O Fernando, tem um lançamento novo, que é um híbrido também, que é apto para o Nordeste, é isso ou não? Não especificamente, mas é uma braquiária que destaca por ser um híbrido e ter uma mistura de brisanta com rusisiense. Então ela tem uma condição nutricional um pouco mais valorada e um aspecto interessante que tem sido priorizado pelos colegas melhoristas. Toma um café? Toma. Aceito. Uhum. Eu sou lá de Minas. Minas Gerais. Então os colegas eles têm priorizado a questão da produtividade dessas variedades novas no período seco do ano. Por exemplo, temos como tradição a produção dos capins em torno de 80% nas águas e 20% no período seco. Isso considerando o padrão do cerrado na nossa região centro-oeste. Hoje em dia, com as novas brisantas e os novos capins, as braquiárias lançadas, elas permitem que se alterne um pouquinho essa produtividade, levando de 65% nas águas para 35% no período seco. Então essa é uma condição interessante que passa a atender também determinadas regiões do Nordeste. Éder, lembrando que é importante ressaltar e lembrar ao amigo produtor que nos assiste que quando a gente fala em Nordeste, a gente fala em uma área geográfica muito grande. E isso demanda exatamente cada situação, né? Principalmente no que se refere à questão da precipitação pluviométrica. Nós conhecemos, por exemplo, áreas do Nordeste que chove, a parte litorânea da Mata Atlântica chove mais que inclusive muitas regiões aqui do centro-sul do país. Então, quando a gente fala em Nordeste, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem capins que nessas regiões
onde o grande limitante é a chuva e nós temos aí acima de 1000 milímetros, nós conseguimos colocar qualquer tipo de braquiária, qualquer tipo de pânico. Haja vista, né, Fernando, que várias regiões do Nordeste o solo é de boa fertilidade, né, e aí o produtor pode explorar exatamente essa situação. E lembrando que para uma situação mais específica, o semiárido do Nordeste, a Caatinga, né, onde nós temos aí a falta de chuva, a baixa precipitação, aí sim nós precisamos de espécies adaptadas, principalmente aquelas espécies nativas da região, para que a gente consiga ter algum tipo de produtividade. A gente tem que trabalhar até mesmo respeitando a condição. Toma um café, Guilherme? A condição da região. O uso das cultivares que são implantadas, elas são desejáveis. Mas em alguns momentos, como disse o Guilherme, o interessante, talvez não, até por uma questão de condição mesmo, não é possível utilizar uma que foi implantada dentro daquele ambiente. É isso, Fernando? Sim, sempre temos que considerar a viabilidade econômica do sistema. Sem dúvida, pastos cultivados são os mais adequados, os mais econômicos para a exploração pecuária de maneira geral. Seja ela de bovinos, como de pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, mas as circunstâncias de precipitação têm que ser levadas em consideração, a menos que haja potencial e possibilidade de irrigação. E desde que essa irrigação também não venha competir com a própria alimentação humana. O Nordeste reúne condições de que toda prioridade é para a alimentação humana. Mas, sem dúvida, há potencial e vem sendo conduzidos trabalhos, pesquisas e, principalmente, melhoramento para que se tenha cada vez mais essa tolerância à seca introduzida nas forrageiras. Isso é extremamente importante. Seriam variedades mais tolerantes a isso? Exatamente. Alguns mecanismos genéticos, alguns mecanismos adaptativos têm sido estudados para que sejam introduzidas nessas variedades comerciais de mais alta produtividade. Seriam espécies que teriam menor exigência de água? Seria isso? Hídrica, justamente. Isso já acontece no milho, na soja, já acontece isso. E a gente acredita que num futuro muito próximo, né, Fernando, já tenha também gramíneas adaptadas. Seria importantíssimo. Eu acho que seria um grande avanço para o Nordeste brasileiro, assim como o Centro-Oeste teve um avanço muito grande quando os pesquisadores da Embrapa trouxeram para cá variedades que se adaptaram muito bem à condição de solos arenosos de baixa fertilidade. Ou seja, o Brasil teria um grande avanço na região Nordeste, e ali nós temos uma área muito extensa que poderia ser utilizada para a produção, para a produtividade, se a gente tivesse, e nós vamos ter ainda, né, espécies adaptadas para essas condições hídricas, né? Não só no Brasil, como também potencial de uso na África e outras regiões que tenham mais ou menos uma condição climática semelhante. Então o potencial é grande, por isso a necessidade de estudos e a demanda por estudos nesse sentido. Tá certo. Bom, e Fernando, a conversa é muito boa, viu, Guilherme? É muito bom conversar com o Fernando, porque a gente aprende bastante com ele, viu? Eu confesso que a gente fica tão focado nessas regiões que tem mais características de produção, né? Centro-Oeste, Sul, Sudeste do Brasil, e a gente deixa de focar um pouquinho no que é o Nordeste brasileiro. A gente vai agora acompanhar informações na Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande. Eu conversei com o gerente executivo da Unipasto, Marcos Roveri, e nós destacamos um pouco o trabalho feito pela Unipasto com a Embrapa, iniciativa fantástica, viu? Bem como lançamento de cultivares. E recém nós tivemos o Ipiporã e o Quênia. Vamos saber mais dessas duas cultivares. Nós temos mais um convidado para falar sobre as tecnologias lançadas pela Embrapa Gado de Corte e que vão impactar no mercado. Para isso, nós vamos bater um papo com o Marcos Roveri, que é gerente técnico da Unipasto. E você sabe que a Unipasto é a entidade que agrega as empresas sementeiras que produzem sementes no Brasil. Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, e você? 2 lançamentos fantásticos da Embrapa, né? Fantásticos. Materiais que estão sendo desenvolvidos desde 92, né? E a partir desse ano nós temos essas 2 novidades para oferecer para o agropecuarista. Bom, o que a gente gostaria de saber de você, tecnicamente, na verdade mercadologicamente, como que essas cultivares, novas cultivares, a Ibiporã e o Quênia, vão se comportar no mercado? Ou seja, qual é a necessidade que o mercado tinha delas? Vamos dividir, né? Então, em relação a Ipiporã,
que é uma brequiária híbrida, né? A primeira brequiária híbrida da Embrapa. Então a ideia desse material foi tentar atender os pecuaristas da região do Cerrado e da região amazônica, principalmente em áreas bem drenadas, onde tem um problema da cigarrinha das pastagens, que praticamente vem dizimando essas áreas. Para você ter uma ideia, até próximo a Brasília, onde eu fico a sede da Unipasto, praticamente lá a cigarrinha já está tomando conta. Praticamente o produtor não tem hoje no mercado uma cultivar forrageira que seja resistente à cigarrinha. Então a Ipiporã ela veio para cobrir esse mercado, mas não para cobrir o mercado onde o marandu esteja morrendo. Porque onde o marandu está morrendo é uma síndrome, tem várias características, tá certo? E a cigarrinha é um componente, mas esse material ele não aguenta encharcamento. Então ele não pode ser direcionado, por exemplo, na região amazônica, lá no bioma Amazônia, onde tem problema de umidade do solo. Então onde a área é bem drenada, você pode colocar o material sem problema. Agora onde tem problema de encharcamento, ele não pode ser colocado. Esse é o Ipiporã. No caso do Quênia é o seguinte, é um material de alto teor proteico. Pra você ter ideia, ele apresentou os resultados 30% superior ao Tanzânia, considerado o capim de melhor qualidade nutricional. Então, esse material para produção de leite, para sistemas mais intensivos, é um material que vai se encaixar muito bem. Ou seja, o mercado então tem aí 2 novas cultivares para aumentar a produtividade. Esse é o objetivo. Isso. Então, produtividade e resolver animal, problemas pontuais como cigarrinha das pastagens. Então, é um diferencial muito grande, né? Então, hoje você pega de todo o portfólio que você tem de forrageiras, você não tem um material com resistência à cigarrinha. A cigarrinha Marranarva, que praticamente vem dizimando as pastagens do Brasil. Então, é só para mostrar aqui para você que é o seguinte, essas duas espécies de cigarrinha são as mais comumente encontradas nas pastagens do Brasil, né? Que é as cigarrinhas típicas, né? Que é a Notosulia e a Deois, aquelas pintadinhas, né? Que o pessoal conhece. Agora, o grande problema que a gente está encontrando é com essa aqui, que se chama Marranarva. Uma cigarrinha mais vermelha, tem várias espécies, e ela que vem dizimando praticamente toda essa parte do bioma Amazônia, uma parte do Cerrado. Então, esse material, o Ipiporã, ele é resistente por antibiose a essa cigarrinha. Aqui, então, a mais voraz entre elas, né? A mais voraz. Isso aqui é um dano danado. Então, praticamente, ela é um componente da morte do brequiarão. Do brequiarão. É um dos componentes. Porque o brequiarão, todas as cultivares que tem no mercado, nenhuma é resistente a uma ranarva igual essa aqui. A Ipiporã. A Ipiporã. No caso do Quênia também, ele é resistente também a marranarva. Só que os pânicos não têm problema com marranarva, pelo menos por enquanto, certo? Mas nas avaliações dos pesquisadores da Embrapa, esse material também é resistente a marranarva. Mas dentre as brequiárias não existe. Que é a melhor solução, né? Uma cultivar resistente do que a aplicação de... Exatamente. Porque tudo que você faz na pastagem, certo? Pelo valor agregado que ela tem, tudo fica caro. Entendeu? Então, por isso você tem que... Dentro dos bancos de amorplasma, dentro dos cruzamentos, você tem que optar por culturas que tenham... Que são resistentes, né? Resistência. Claro, economicamente é mais viável, né? E ainda ecologicamente também, do que aplicar, né, um inseticida. Resistência e tolerância. Então, essa linha que a Embrapa segue, né? Para apresentar para os agropecuaristas. Legal. Muito bem, está aí o Marcos Roveri, ele que é da área técnica da Unipasto. A Unipasto é a União de Empresas Sementeiras, é uma associação de empresas sementeiras do Brasil todo, que fomentam a pesquisa juntamente com a Embrapa, não é, Guilherme? Exatamente, são 31 empresas que são associadas junto à Unipasto e que geram recursos financeiros para justamente estar financiando a pesquisa. Realmente um seleto grupo de empresas que fazem com que você, produtor rural, né, juntamente com a Embrapa, tenha os melhores materiais do mercado. E esses materiais, quando vêm com aquela designação BRS, normalmente essas são BRS, são as que foram financiadas pela Unipasto. É isso? Estou certo ou não? Estou errado? É a sigla da Embrapa, né, Fernando? A BRS, na verdade, é uma denominação federal. Não tem nada a ver com esse convênio Embrapa e Unipasto? Não necessariamente. São as cultivares que já vêm registradas e incorporadas na linha do lançamento da Embrapa. Bacana, legal. Bom, falando nisso, a Embrapa ela tem feito vários convênios aí com outras entidades para fomentar a pesquisa, não é, Fernando? Sem dúvida. A linha de melhoramento sempre foi um carro-chefe e algo de destaque na Embrapa. E isso envolve praticamente todos os produtos agrícolas lançados e pesquisados pela Embrapa, né?
Bacana. Fernando, para a gente está partindo nesse último bloco do nosso programa aqui, qual a experiência que nós tiramos do Nordeste brasileiro que pode ser replicada ou aplicada no restante do Brasil, hein? Nessa questão de produtividade, na questão de implantação de cultivares, na criação de animais, quais são as experiências que o Nordeste pode dar para o Brasil para que a gente possa melhorar ainda mais o sistema produtivo pecuário brasileiro? Podemos focar na região do Mato Piba, com um potencial enorme e que é considerada a nova fronteira agrícola do país. Então esse é um aspecto interessante que essa exploração ela traz bastante benefício de maneira geral. Caracterizando mais a região semiárida e de Caatinga, todas as espécies ali criadas, elas têm um potencial enorme de uso em melhoramento genético e principalmente dentro dessa possibilidade de animais que são rústicos. A rusticidade cada vez mais tem sido buscada para a parte de melhoramento genético animal. Então essas espécies lá criadas, elas têm esse potencial, elas têm sido conservadas do ponto de vista genético para posterior estudo e introdução em espécies que têm um potencial maior de produtividade. Fernando, as cultivares, elas são, até o Guilherme que nos incitou a pergunta, as cultivares para ser colocado no mercado, elas são testadas nos mais diferentes biomas ou regiões. Quais experiências quais cultivares que têm experiências positivas lá no Nordeste? Eles estão iniciando um trabalho interessante, praticamente todos os estados adotaram unidades demonstrativas. Então esse trabalho foi feito considerando a especificidade da região, técnicos locais elencaram quais seriam as forrageiras passíveis de serem testadas e avaliadas nessas condições. Então é um trabalho que está se iniciando e que ele deve trazer muito benefício considerando um local para demonstração. Então a partir desses resultados a gente pode extrair muita informação técnica e útil para a pecuária local. Daí quais são as cultivares que estão sendo testadas? Todas? Não, são algumas específicas já de uso... As mais comuns. Já de uso corriqueiro, nós temos o capim búfalo, nós temos o andropógon, e desses pastos cultivados, braquiárias têm entrado, a brisanta, piatã, o marandu, alguns testes entram panicum, em algumas regiões específicas eles escolheram inclusive o mombaça, o maçai praticamente tem sido o carro-chefe, o escolhido, o eleito por praticamente todas as regiões. Bem, não? É o que chama atenção. Ele é um capim realmente agressivo do ponto de vista agronômico. Nós percebemos aqui no Centro-Oeste, nas primeiras chuvas, com o mínimo de umidade, ele já rebrota e ele já vem com determinado vigor. Menos precipitação, né? Com menos precipitação, isso é muito interessante. Menos exigente em água, né? Que é o grande limitante do Nordeste. Né? Exatamente. E o interessante é que para a gente ele passa um pouco do ponto em função dessa agressividade de crescimento agronômico, agrostológico, e ele tem que ser manejado com mais frequência em termos de pastejo rotacionado, considerando, né? Ele atinge uma altura de pastejo muito rapidamente. Já no Nordeste, ele preserva um pouquinho mais essa qualidade nutricional, sem a necessidade de estar passando por roçadas. Melhor no Nordeste, então, o maçai? Exatamente. Do que no Centro-Oeste, por exemplo? Com um potencial, inclusive, para uso, para fenação. Exatamente, o excesso, até ia falar, o excesso de forragem que é produzido durante as águas, seja no Centro-Oeste ou então no Nordeste, o produtor pode estar utilizando para fazer feno, para estar suplementando estrategicamente os animais durante a estação da seca. Justamente. Tem até algumas avaliações de cortes com mais frequência, né? E que te dá um aporte maior de forrageira conservada. Né? Ô Guilherme, você quase não falou no programa de hoje, chegou já no terceiro bloco. Eu vou deixar você à vontade para bater papo com o Fernando, tirar dúvidas, passar mais informações para os produtores rurais. Aí eu só volto no finalzinho aqui para me despedir. Fica à vontade. Ô Fernando, a gente sabe que, como a gente comentou durante praticamente esses blocos que eu participei, que o grande limitante do Nordeste é justamente a chuva, mesmo sabendo que existe geograficamente, como eu falei anteriormente, regiões onde tem precipitações até mais que nós que estamos aqui no centro-sul do país. Mas o importante é dizer, Fernando,
que é justamente cada situação, cada local tem a sua particularidade. Não adianta a gente engessar aqui e dizer que a melhor gramínea para o Nordeste é a tal gramínea. Então, cada modelo de produção tem um certo, principalmente o investimento que o produtor rural quer fazer. E o Fernando sabe muito bem disso, que o Fernando veio da Embrapa, né, da Embrapa de Sobral, então ele sabe de algumas particularidades da região do Nordeste. E eu queria perguntar para o Fernando, ouvindo caprina, a gente sabe que é um dos fortes atividades econômicas no Nordeste, e a Germipasto também tem algumas cultivares, né, como é o caso do Massai, para estar sempre oferecendo para esses produtores. Eu queria perguntar para o Fernando se existe algum teste, por exemplo, com o capim Tamani, que a gente viu que é bastante promissor aqui no centro-sul do país, tem sido, entre aspas, um substituto natural do Massai. Então, eu queria perguntar se tem alguma experiência já lá no Nordeste. No Nordeste, especificamente, eu não saberia te informar. Nós temos testado esse capim nessas nossas condições de Centro-Oeste e que realmente ele vai muito bem. Levando-se em consideração que é um capim do gênero Panicum, de maior exigência tanto em fertilidade do solo quanto em condições também climáticas, mas o seu potencial é muito grande e a adequação dele para o hábito de pastejo dos pequenos ruminantes, principalmente, onde se concentra gramíneas de menor porte como mais favoráveis para essas espécies. Algumas iniciativas de produção e de teste, inclusive no Nordeste, foram feitas pelos colegas da Embrapa Caprinos e Ovinos, lá em Sobral, no Ceará, trabalhando principalmente com Tanzânia. Então, há testes nesse sentido e com um relativo sucesso, levando-se em consideração determinadas condições para que você consiga produzir com eficiência com esses capins. E outra surpresa nossa também é a braquiária híbrida de Piporã, né, Fernando? Inclusive você já tem alguns testes feitos aqui na Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, com ovino e capinos, e também é uma grande promessa no futuro aí, de repente, até para essas regiões onde tem um pouco mais de precipitação na região do Nordeste. Sem dúvida. Ela é interessante, ela se presta bem para a integração de lavoura com pecuária. A parte da Rusiziensis, que está inserida nesse híbrido, ela consegue suprir bem a necessidade do ruminante. Legal, gente. O papo está gostoso, está bom demais, mas infelizmente nós temos que ir embora. Fernando Reis, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, viu? É uma satisfação. Guilherme, um abraço, obrigado. Viu? Obrigado, Éder. Um grande abraço a todos. Bom fim de semana a você. Lembrando que hoje nós estamos até às 12h30 aqui na Germipasto para atendê-lo da melhor forma possível. Grande abraço. Legal. Olha, você também, muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais, hein? Lote de gado aqui da Fazenda Universo, para você achar, vai dar muito trabalho, porque você só vê a cabeça do gado no capim. O capim está dando 2 metros de altura. Responsável por isso é uma senhora de Germipasto, do Mato Grosso. É indicado por o senhor Guilherme. Estou aqui debaixo de um pé de manga, mas só vê em volta aqui. Quando você sai, qualquer abertura, qualquer espaço que tem, o capim dá 2 metros de altura. Não tem jeito. Aqui nessa roça aqui, tem 1.700 cabeças de gado. E você, no máximo, vê uns... Assim, consegue ver em um momento que estão passando próximo do pé de manga, você vê alguns aparecendo aí, porque o gado vem por curiosidade ver se vê a gente aqui. Mas os pastos aqui tá enorme, coisa gigante mesmo. Isso aqui deixa a gente bastante motivado, querendo investir cada vez mais. Nós temos aqui em torno de 3.000 hectares de pastagem e querendo passar para pelo menos 10.000 hectares. A área aqui tem uma área de 17.000 hectares para ser todo trabalhado. Ainda está quase todo em condição de mata virgem.